daí? Tá me ouvindo daí? Estou te ouvindo. Pode iniciar, Neemias. Boa noite, irmãos. Bom vê-los. Aos que não vi durante o dia, Deus abençoe. Os que também ouvi, Deus abençoe. Que a gente possa aproveitar esse momento aqui reunidos. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 33. Quase que não sai. 33. Essa história ela é bem conhecida, pensando na questão de família. E é uma história bem conhecida aqui nesse tema. Relacionamento não é muito fácil, né? Infelizmente, quando envolvem pecadores, e não é diferente na família. Esse tema aqui, eu lembrando, para te meditar em relação a esse fim de ano, vou tentar não me alongar, mas fazer com que a gente possa pensar em relação a como nós vamos entrar no próximo ano, né? Quando passar da meia-noite, o que é que nós vamos deixar para trás e tentar ajeitar para o próximo ano? Eu lembrei dessa história de Esaú e Jacó. Esaú foi alguém que sofreu bastante na mão de Jacó. Primeira vez ele vendeu a primogenitura dele, estava com fome e o irmão enganou ele e ele vendeu a primogenitura dele. Depois ele foi e ganhou a bênção do pai. Jacó, de novo, armou uma situação ali junto com a mãe, conseguiu também a bênção do pai. Acabou que não podia dar de outro jeito, né, a situação. Ficou insustentável ficarem os dois juntos. Acabou que Jacó foge, vai para um outro local, e anos se passam. Deus faz com que Jacó volte para a terra de onde ele estava com a família. E acontece esse relato aqui que a gente vai ler. Eu vou ler do 1 ao 11, uma leitura bem rápida, não vou me estender. Diz assim na versão da Nova Tradução Linguagem de hoje. Tá? Eu achei bem mais compreensível essa versão aqui. Diz assim: quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as duas escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos e, por último, Raquel e José. Depois que Jacó passou e ficou na frente, 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Deu a este seu criado. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Léia e seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho?
Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Eu fiquei pensando muito nesse versículo 10, né? Penso que a felicidade de Jacó, depois de anos brigado com o irmão, e essa frase muito interessante que ele fala ao encontrar Esaú, né? Ele diz assim: para mim, ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Eu penso na alegria desse homem, depois de anos pensando que o irmão poderia tentar contra a sua vida, né? Ter recebido tanto carinho, depois de anos, né, fugido, e a alegria dele de poder encontrar e fazer as pazes com o irmão. Eu vejo como é maravilhoso quando a gente pode dar o perdão e quando pode receber perdão. E eu penso que é essa a sensação que nós temos quando nós somos perdoados. Poder, de alguma forma, né, ver a face de Deus. De ser incluído de volta na presença de Deus. Eu não sei se você tem, né, se alguém daqui tem uma desavença com algum irmão, seja da família, seja da igreja. Mas eu penso que não é e nunca vai ser bom alimentar raiva ou mágoa ou tristeza no nosso coração devido a desavenças. Mas eu penso que possamos pensar e meditar antes de findar esse ano. Será que tem alguém que eu preciso ir encontrar e pedir perdão e de alguma forma buscar essa face de Deus? Que a gente não termine esse ano, meus queridos, guardando nenhum tipo de mágoa no coração. Que a gente possa aprender aqui com esses dois irmãos, que passaram anos brigados, distantes um do outro, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, os reconciliou. E que a gente possa ter esse privilégio, esse prazer também, de, ao pedir perdão e ao perdoar, que possamos também ter essa experiência de ver a face de Deus, de poder sentir de novo o calor da companhia de Deus na nossa vida. Que a gente não leve para 2021 nenhum tipo de rancor no coração, uma situação negativa na nossa vida, mas que, como filhos de Deus, nós possamos, assim como somos perdoados todos os dias, né? A palavra fala muito bem clara, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que as nossas misericórdias, o nosso perdão também possa ser alcançar aquelas vidas que nós, de alguma forma, né, estamos magoados ou afastados. Deus nos ajude. Não é fácil, como eu falei. Convívio juntos com pecadores que somos nós, mas que Deus nos dê a sua graça e que a gente não inicie esse ano com nenhum tipo de sentimento negativo, algo que possa atrapalhar nossa caminhada, nossa comunhão com Deus. Que você se liberte, que você abandone e deixe aos pés da cruz tudo aquilo que possa estar atrapalhando sua caminhada e o seu crescimento. Amém, queridos? Convido a todos a gente orar nesse momento e abençoar essa reunião que estamos tendo. Grandioso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque podemos encontrar na Tua palavra, Senhor Deus, respostas para as nossas vidas. Podemos encontrar, Senhor Deus, como Tu queres que vivamos, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, que não tenhamos
nenhum tipo de mágoa e nem levemos, Senhor Deus, para o próximo ano tristezas, rancor, mágoas, Senhor Deus, sentimentos que só atrapalham a nossa vida, meu Pai. Não foi para isso que Tu nos salvaste. Não é essa palavra que Cristo fala, é com vocês, não vai ser assim. As pessoas do mundo agem assim, vocês não, vocês são filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, devemos fazer diferença. Buscar, procurar, fazer, Senhor Deus, aquilo que muitos não fazem lá. Dá-nos a Tua graça, Teu Espírito toque em nossos corações, nos ajude, meu Pai, a vivermos como Teus filhos. Porque assim como Tu és perfeito, Tu queres também que nós sejamos perfeitos. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos nesse culto. Aceita nossa oração, aceita o nosso louvor. Meu Pai, que possamos aprender cada dia mais de Ti. Assim eu rogo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Daí. Amém. Agora nós vamos para a nossa parte do louvor, com a Maili. Ok, Maili. Boa noite a todos. Eu quero ler um versículo antes de nós cantarmos que diz assim, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Outra versão vai dizer, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu lembro de um professor falar para a gente no seminário, e eu creio que já compartilhamos também com os irmãos, que ele disse que sempre há espaço para gratidão no nosso coração, independente das circunstâncias. E pensando nessa gratidão que devemos ter no nosso coração diariamente, independente das circunstâncias, eu queria que você pensasse também como no seu dia hoje você deixou de ser grato, ou você poderia ressaltar as bênçãos do Senhor e ser grato, né? Agradecer por tantas coisas que o Senhor fez. E esse louvor que nós vamos cantar, satisfação, eu vou compartilhar a tela, vai falar sobre isso, né? Sobre a nossa satisfação está em Cristo Jesus. Então, o meu desejo é que você cante essa canção hoje, lembrando das bênçãos do Senhor, nesse dia e nas mais difíceis circunstâncias, desafios também que a gente vai enfrentar, que essa satisfação esteja no seu coração. Vamos cantar. Satisfação é não ter visto, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória.
virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém. E o nosso coração seja grato ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada, porque independente de circunstâncias, nós podemos cantar ao Senhor que somos satisfeitos, somos alegres, porque o Senhor é o Senhor de nossas vidas, Pai. Esse cântico bem curto, mas que fala verdades tão profundas, Senhor, nós rendemos a Ti. Não sei como está o coração de cada irmão, de cada família, mas eu peço ao Senhor que, de forma grandiosa, o Senhor encha o nosso coração de satisfação, de gozo, de alegria, por estar na Tua presença, por fazer parte da Tua família, por ter o Senhor como nosso Salvador. Encha-nos, Senhor, de gratidão nos nossos corações. Esse é o meu desejo. Por favor, concentre nossas mentes, nossos corações para ouvir a Tua palavra, meditar e que seja agradável tudo isso a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Pastor Valdeci. Certo, irmãos. Então, boa noite mais uma vez. Não sei com quantos eu já falei hoje, dos que estão aí conosco no culto. Não sei se temos visitante também, mas se tiverem, bem-vindos também ao nosso meio. Eu quero começar esse nosso devocional, que não é uma mensagem propriamente dita, é um pequeno texto que vamos estudar. Alguma pergunta para você? Bom, a primeira pergunta é: você é pecador ou pecador? Né? Mas é uma pergunta que eu lembro que há algum tempo atrás, há mais ou menos uns 22 anos aí atrás, eu estava pastoreando uma outra igreja e eu lembro que depois do culto, ele falou que tinha música que tinha muitas cantadas. A música começava assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Ou seja, ele estava indignado, porque ele dizia: não é possível que não tem nada de bom em mim. Né? E aí eu falei: olha, irmão, mas isso é verdade. Isso é verdade. Então, a pergunta, né, que eu fiz aqui: você é pecador? Não sei se tem alguém que vai pensar como esse irmão, né, que vai dizer: não é possível, né, que não tenha nada de valor, né? Mas a outra pergunta que eu quero fazer junto com essa é: você é pecador, mas se sente pecador? O que significa sentir pecador? Uma coisa é você reconhecer: não, eu sou pecador. Outra coisa é você se sentir pecador. Você se sente um pecador, uma pecadora? Junto com isso, eu quero fazer mais outras duas perguntas. E as perguntas são as seguintes: você concorda que Deus ele deve ser glorificado? Você concorda que Deus deve ser honrado, deve ser louvado, deve ser adorado, deve ser glorificado? Você concorda com isso? Então, junto com essa pergunta, vem a última. Espero ter tempo para responder depois, satisfazer essas questões todas, né, que eu estou imprimindo aqui. Bem, a última pergunta que eu quero fazer
Se você concorda que Deus tem que ser glorificado, a outra pergunta ela é: e você quer glorificar a Deus na sua vida? Você quer que Deus seja glorificado através da sua vida? Bem, vamos parar com essas perguntas, porque eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero voltar, né, com vocês ao que nós compartilhamos domingo de manhã na EBD. E o assunto ele foi conhecer o Evangelho, né? Conhecendo o Evangelho. Eu não sei daquela lição na EBD o que ficou, né? O que você lembra. Eu sei que na igreja eu conheço vários irmãos aí, irmãs, que sempre anotam, né? Eu lembro que de uma escola dominical para outra, quando eu perguntava alguma coisa, aí o pessoal virava as páginas da Bíblia lá para lembrar. Irmãos, eu recebi a informação que falhou em algum momento a internet, então vocês estão me ouvindo agora? Aldair, qualquer coisa... Foi só no início, pastor. Agora tá bem. Foi só no início da primeira pergunta, entre a primeira e a segunda. Mas vocês ouviram a primeira e a segunda pergunta? Sim, se nós somos pecadores, né? Eu creio que deu para ouvir. Se são pecadores e se sentem pecadores, né? Ok. Então, se qualquer coisa que acontecer, vocês podem acionar aí o nosso WhatsApp aqui, que a gente vê alguma coisa aí. Então, eu quero lembrar um pouco do que nós falamos no domingo, talvez pontuando duas questões importantes que estão dentro do que eu acabei de falar, né? O homem pecador e Deus glorificado, o Deus glorioso, o Deus santo. E de domingo passado, então, eu compartilhei sobre compreender, né, conhecer o Evangelho. Tomei lá as histórias de Filipe, tanto com relação a Simão, quanto com relação ao eunuco, né? Então, não sei se vocês conseguem lembrar de algumas coisas que foram ditas no domingo. Mas hoje eu quero novamente fazer menção desse Evangelho. Eu não sei quantos de vocês já memorizaram Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Se ainda não memorizaram, procurem memorizar essa referência. Essa referência bíblica ela é chave na chamada Reforma Protestante, né? Foi esse texto que foi um dos textos que impulsionou Lutero para aceitar Jesus, para compreender o Evangelho e aceitar Jesus como seu Salvador, né? Então, é um texto muito necessário para cada cristão guardar, cada cristão conhecer. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Mas eu não vou fazer a leitura do texto, eu estou mencionando, e você pode procurar pontuar na sua Bíblia e até colocar como um desafio de memorizar, de aprender, de saber desses dois versículos. Mas esse versículo lá, ele fala que o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Romanos, por sinal, vou abrir pequeno parêntese aqui, né? Romanos vai ser uma carta que nós vamos estudar na igreja no próximo ano. No mês de janeiro eu vou dar uma pausa das atividades pastorais, mas retornando em fevereiro, é uma carta que nós vamos estudar. Eu quero estudar muito com vocês essa carta. Muito mesmo. E lá, então, Paulo ele fala, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho, é a atitude que Paulo coloca e que serve de modelo para todos nós. Mas ele diz lá que esse Evangelho ele é o poder de Deus. E eu lembro de ter falado domingo passado, né, que o Evangelho ele não é inerente do ser humano. Nós não nascemos com o Evangelho impresso no nosso coração para que dentro de um momento da nossa vida ele venha brotar. Não, o Evangelho é uma boa nova de salvação, é uma notícia de Deus. Tanto é celestial que nesse período que nós celebramos o Natal, né, ele foi anunciado por anjos. Ele veio do céu para nós, né, como nós lemos lá em domingo passado lá em Lucas, né, os anjos falando para os pastores. Então, o Evangelho ele é o poder de Deus, ele é de Deus. Se alguém se apossa do Evangelho para tornar uma propriedade sua ou um poder seu, cai no erro de quem? Cai lá no erro do Simão, o mágico, né?
que queria comprar uma virtude, comprar um poder. E não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, primeiramente, o Evangelho ele é de Deus, e Deus se revela no Evangelho. Eu quero compartilhar com vocês 2 princípios em um texto, em outro texto, na verdade, que não é Romanos, tá? É 1 Timóteo, capítulo 1. Então, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1. A Bíblia, principalmente as cartas, né, tanto de Paulo quanto dos outros apóstolos, eles falam muito sobre o Evangelho, colocando adjetivos a esse Evangelho, como eu falei em Romanos 1,16, né? O Evangelho é o poder de Deus. Então, tem muitos adjetivos aplicados ao Evangelho. E aqui, em 1 Timóteo, capítulo 1, que também é uma carta digna de ser estudada, né? Necessária, nós vamos ver a partir do versículo 8 até o versículo 11, tá bom? Um parágrafo aqui, nós vamos ler apenas esse parágrafo, né? Começa no versículo 8 e ele termina esse parágrafo no versículo 11. Eu vou ler de acordo com a minha versão aqui. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, e parricidas e matricidas e homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Amém. O evangelho, e aqui Paulo ele vai fazer um contraste com relação à lei também, né? Ele fala sobre a lei aqui, ele diz que a lei ela pode ser boa, né? Mas, na verdade, nós sabemos que, de acordo com os ensinos do próprio apóstolo Paulo, a lei, simplesmente, a lei, ela torna o homem pecador. A lei, simplesmente, ela conduz o homem como um raio, conduz o homem ao pecado, como um guia, como um tutor. Prende o homem, conduz e prende o homem ao pecado. A lei, nós podemos, de uma forma bem aberta, bem mais simples falar, né? Os 10 mandamentos, por exemplo. Né? É impossível a qualquer homem cumprir completamente essa lei. Ela apenas está ali como uma forma de declarar que o homem é pecador. A lei torna o homem pecador. E o que é que o Evangelho faz? Né? A lei torna o homem pecador. O Evangelho, ele primeiramente revela esse homem pecador. Lembra daquela primeira pergunta que eu fiz? Você é pecador? Aí todos se reconhecem, todos se identificam. Eu olho no espelho e eu vejo um pecador. Mas você se sente pecador? Porque muitas vezes nós nos sentimos como aquele irmão que eu citei para vocês, né? Que ficou indignado com aquela música. Não é possível que não tenha nada de bom em mim. Então, muitas vezes nós não nos sentimos pecador. E o evangelho, diferente da lei, porque a lei torna o homem pecador, leva o homem ao pecado e prende o homem ao pecado. Mas vem o evangelho e ele faz o quê? O evangelho, ele não torna o homem pecador. Ele apenas revela que o homem é pecador. Anote isso. O evangelho, ele revela que o homem é pecador, pelo menos o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho de Deus ele veio para revelar que o homem é pecador. Isso desde o Éden. Desde o Éden. Né? Desde o plano salvador de Deus lá no Éden, já era uma declaração que o homem é pecador. Adão, quando foi confrontado pelo evangelho de Deus, ele se sentiu pecador e se escondeu por trás das árvores. Nós vemos também várias histórias bíblicas nesse sentido. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, diz que ele viu o Senhor e disse: ai de mim, sou pecador.
ao ser confrontado com o evangelho, o pecado evidencia na vida do profeta. E os discípulos, e Pedro, por exemplo, quando ele compreende o evangelho e olha para o Senhor dentro do barco ali, com o Senhor Jesus, ele pula na água, né? Ele mergulha e na sua fala ele diz: Senhor, eu não sou digno de estar no mesmo barco que o Senhor. No mesmo barco que o Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que estamos no mesmo barco, né? E podemos até nos igualar com o Senhor, que o evangelho, ele é justamente a desmistificação, tirar do nosso Senhor a ideia de que nós somos iguais a ele. Lembra do que eu falei domingo? Que Jesus, ele não é simplesmente um modelo a ser seguido. Ele é um Deus para ser adorado. O Senhor Jesus não é apenas um guru, não é apenas um filósofo com filosofia de vida. Ele é Deus e merece a nossa adoração. O Cordeiro que foi morto, esse Cordeiro, ele é digno de louvor, né? Digno de honra, digno de adoração. E o Evangelho, ele revela em nós os pecadores que nós somos. O texto que eu li com vocês aqui, tá? Ele vai, principalmente a partir do versículo 9, ele vai dizer, né, que a lei se promulga para justo e tal, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores ímpios, profanos, parecidas, matricidas, homicidas, né, pessoas que assassinam, impuros e sodomitas, que tem a ver diretamente com a questão sexual, raptores de homens, né? Mentirosos, os dois aí tem a ver com a questão do engano, tá? Perjuros. E aí Paulo vai dizer, né, que isso tudo se opõe à doutrina, e essa doutrina ela é revelada onde, de acordo com o versículo 11? Segundo o Evangelho. É o Evangelho, é a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação, que começa dizendo que o homem é pecador e que precisa de um Salvador. O Evangelho, ele é Evangelho quando ele não só nos dá a consciência de que nós somos pecadores, mas quando ele prova que nós somos pecadores. O Evangelho, ele está aí para tratar o nosso coração no mais profundo do nosso coração, no mais íntimo da nossa alma, para tratar o real problema que nós temos, que não é somente a consciência do pecado, mas é saber que nós pecamos e precisamos de um Salvador. Isso é o verdadeiro Evangelho do Senhor. Não é acalentar a nossa alma com o pecado e nos deixar à vontade com esse pecado. Não é isso. É justamente nos inquietar com o pecado para um ajuste, para um conserto com Deus. Mas essa é a primeira parte do Evangelho. A parte de mostrar para o homem que ele é pecador. A segunda parte do Evangelho está nesse mesmo versículo texto aqui, na verdade, que nós lemos, né? No versículo 11. Segundo o Evangelho, aí tem um adjetivo para esse Evangelho, que não é o mesmo adjetivo lá de Romanos, capítulo 1, mas tem o mesmo sentido. Por quê? Porque ele está dizendo que esse Evangelho ele é de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, diz lá em Romanos, ou seja, ele é de Deus, ele veio de Deus, ele não é humano. Ele não é uma mensagem que está na revista, que está no jornal, que está no site. É uma mensagem que veio do céu, de Deus. É o poder de Deus. E aqui diz que esse evangelho é o evangelho de Deus, e ele é da glória do Deus bendito. Da glória do Deus bendito. Ou seja, esse evangelho ele tem o propósito de revelar o homem pecador e, ao mesmo tempo, tem um propósito de revelar a glória de Deus. Ele tem um propósito de mostrar para o homem que o homem pecou,
E que ele não tem que somente ter a consciência de que é pecador, mas ele tem que ter a sensação da necessidade de um pecador perante Deus. E, ao mesmo tempo, esse evangelho, ele enaltece, ele glorifica, ele magnifica a Deus. Um evangelho que não glorifica a Deus não é evangelho. Um evangelho que glorifica um ser humano, uma pessoa, um pastor, um conselheiro, não sei, mas que vai glorificar pessoas, não é o evangelho. Porque o evangelho ele tem como propósito final ser o evangelho da glória de Deus. O evangelho da glória de Deus. E quando é que Deus é glorificado? Quando o evangelho ele é compreendido, ele é crido e ele transforma as nossas vidas. Convence-nos dos nossos pecados e nos leva a um ajuste com Deus. E aí Deus ele é glorificado no seu evangelho. Deus é glorificado, então, no seu evangelho. Então, o evangelho, ele é o evangelho da glória de Deus. É o evangelho da glória de Deus. Tá? Jesus, se você for olhar, né, lá em João, principalmente no capítulo 17, ele vai dizer que eu te glorifiquei na terra e ainda vou te glorificar. O teu nome vai ser glorificado entre eles, né, falando dos discípulos. Então, Jesus ele morreu na cruz para que Deus fosse glorificado. E quando é que Deus é glorificado? Quando eu me reconheço como pecador e me volto como pecador para a cruz de Cristo. Para a cruz de Cristo. Aí Deus ele é glorificado na minha vida. Enquanto eu apenas tenho uma compreensão que eu sou pecador, mas eu preservo o pecado na minha vida, mantenho o pecado, não estou vivendo o evangelho. E Deus glorifica. Tá? Então, talvez batendo em duas teclas importantes com relação ao evangelho. Uma é que o evangelho ele revela um homem pecador. E a outra é que o evangelho revela um Deus glorificado. Um Deus glorioso. É o evangelho da glória de Deus. Você se reconhece pecador? Você pode pensar em atitudes e palavras, em pecados que são acalentados no seu coração e você não quer abrir mão dele? Talvez seja uma falta de compreensão do evangelho, porque o evangelho vai tirar você do pecado. Esse é o propósito do evangelho. Convencer do pecado e tirar do pecado. Você quer glorificar a Deus? Porque todos nós concordamos que vai chegar um dia que a glória do Senhor vai cobrir a terra como a água cobre o mar. Deus será glorificado. Deus ele é glorificado. Todos nós concordamos que Deus é digno do louvor, da glória. O evangelho ele é para a glória de Deus. Então, eu pergunto, o evangelho tem nos atingido ao ponto de Deus ser glorificado na nossa vida? Deus tem sido glorificado na sua vida? E Deus é glorificado quando há arrependimento do pecado, quando há conserto, quando a gente diz assim, Deus, o Senhor está certo. Eu me rendo. O Senhor está certo. Então, que o evangelho de Deus faça sentido na nossa vida, tá? Nos convença. Como é que ele pode fazer isso? Como é que vem a fé? Pela pregação. E pregação de quê? Da palavra, do evangelho. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se aproximar da palavra de Deus, mais você vai ter a compreensão do evangelho, mais esse evangelho vai transformar a sua vida. Quanto mais você se afastar da palavra, quanto mais você se afastar de Deus, mais o pecado vai dominar a sua vida e você pode até ter a consciência e responder, eu sou pecador, mas você não vai se sentir pecador. Nós só nos sentimos pecadores quando o evangelho atinge a nossa vida. Quando a palavra de Deus atinge o nosso coração.
Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a nos debruçarmos na palavra para compreender o Evangelho, para saber do Evangelho, para que Deus, então, revele o nosso coração, que já é pecador, mas que Deus revele o nosso coração, como ele revelou o Zaqueu, como revelou a samaritana, como revelou Nicodemos, como revelou tantos corações, que Deus revele pelo Evangelho o nosso coração. E como eu falei domingo passado, não pense que o Evangelho é só para a nossa salvação e as doutrinas para a nossa santificação. O Evangelho, ele deve ser lido, compreendido, escutado, pregado, sempre, sempre, sempre e sempre. Nós precisamos do Evangelho, as boas novas de salvação. As boas novas de salvação. O poder de Deus para o que crê. O Evangelho da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos revelado o teu Evangelho. As boas novas de salvação. Uma mensagem que veio do céu, diretamente para nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque no Evangelho o Senhor revela o nosso coração. O Senhor revela, ó Deus, o que precisa ser ajustado nas nossas vidas. E o Espírito Santo também convence-nos. Obrigado. Obrigado também porque o Evangelho é o Evangelho da glória do Senhor. Somente quando nós compreendemos e vivemos de acordo com o Evangelho, o Senhor é glorificado em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, não só com a percepção, não só com o convencimento que nós somos pecadores, mas abençoa-nos também, Senhor, com a percepção de que nós pecamos e que nós podemos, ó Deus, ter teu perdão, porque é como o teu Evangelho diz. Obrigado, Senhor. E ajuda-nos a vivermos nesse mundo de uma forma que o Senhor seja glorificado, porque esse é um propósito do Senhor para nós, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto de hoje, agora nós temos o nosso momento de oração, onde o irmão Gabriel, junto com a pastor Elcio e a Gésia, vai estar conduzindo esse momento, e a gente abre um espaço aí para que se tenha alguma família, algum irmão queira fazer algum pedido de oração, né, para que a gente possa estar orando, quer seja de agradecimento. Acho que o Gabriel está aí, né, para anotar, né, Gabriel? Sim. Tá. Então, só alguns irmãos aí levantarem um braço se tiver algum pedido. Tá, já acho que abriu. Está ouvindo, Odaí? Estou te ouvindo. Tá bom. Tem algum irmão que deseja fazer algum pedido? Acho que não. O irmão Antônio, só um minutinho. Pode liberar aí. Pode liberar o microfone, irmão Antônio. Ok. Pode falar, irmão Antônio. Eu Ok, pastor. quero pedir uma oração pelo... Isso aconteceu no dia de Natal. Na parte... Foi parte da manhã. Na parte da manhã, no dia amanhecendo. Ele não lembra. Eu não lembro direito o que aconteceu comigo. Deixa eu falar que é melhor. Deixa ela contar. Nós estávamos passando, né, à noite, eu mandei até a foto nossa, né, que foi bem simplesinha aqui, que nós tiramos aqui na área. A Mari estava aqui, a Kaori. Eles dormiram aqui. Aí dormimos, né? E a Kaori, toda vez que ela vem para cá, ela dorme comigo, né? E eu ponho o pão dela no chão, no colchão, né? Aí dormimos tudo. Aí quando foi de manhã cedo, já era mais 6h30. Aí ela falou assim: vó, vovô tá roncando. Eu falei: dá um cutucão nele que ele vira, né? Sempre ele ronca, eu dou um
como ele vira, né? Aí ela falou assim, não, vó, ele tá com o olho assim para cima, regalado. Eu falei assim, misericórdia. Eu dei um pulo da cama, assim, peguei ele, chacoalhei, e ele estava, tipo assim, convulsionando. Eu não sei nem como é, porque eu nunca vi a pessoa assim, mas aí o Tavares, gritei o nosso filho, ele foi correndo e já agarrou ele. Eu chamo a ambulância, né? Não deu tempo de chamar a ambulância. Ele falou assim, não dá tempo não, pai, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aí levou para a UPA correndo, né? Chegou lá, desceu da ambulância, ele ainda estava desacordado ainda. Aí o médico já socorreu ele, falou que a glicemia dele se abaixou bastante, né? A glicemia abaixou muito. E ele não tem problema nenhum assim de glicemia, de pressão alta, de nada, e a pressão subiu também. Açúcar dele baixo. Uma coisa muito terrível, muito terrível. Eu estou contando aqui, mas no momento eu comecei a gritar, e eu não sabia o que fazer. A minha menina aqui do fundo. Aí liguei para a Rita, para o Neemias, liguei para o pastor, mas o pastor não atendeu. Aí liguei para a Rita, para o Neemias, aí eles vieram aqui, mas eu já tinha ido para lá. E o Neemias foi lá com a Rita. Eu falei, não, já está melhor, já está vindo embora para casa. Já. Aí ele pediu para depois fazer aos passagens, feriado, né, fazer um check-up. Mas aí fez esse dia de exame de sangue, tudo, tinha dado tudo normal, né? Aí ele vai fazer de novo. Mas foi terrível, assim, eu nunca vi uma coisa assim, sabe? Uma coisa terrível mesmo. É. Com as netas, né? Pois é, a Saori viu tudo, aí assim, desesperando, mas gritando para Jesus, socorre Jesus, socorre Jesus. Aí dobrei meu joelho lá no cantinho lá do quarto, assim, pedindo socorro, socorro, meu Deus, me ajuda, socorro, nos ajuda, não deixa ele morrer. Aí ela falou, vovó, calma, vovó, Jesus já te ouviu a oração. Então eu fui enchendo mais calma, deu uma água. Eu não vi nada. Ele não viu nada. Lá na UPA. Aí, deixei a vizinha aqui. Aí ela veio, não, tá calma, mas dali a pouco, o pai já tá já daqui a pouquinho tá indo para casa. Aí ele acordou lá, e depois que ele acordou, que ele olhou onde eu tô, né? Onde eu tô. Aí o médico tá na UPA. Assim, o que aconteceu comigo? Ele chamou o Tavares e falou, nossa, o senhor passou mal demais, ficou ruim demais. Aí ele falou assim, meu Deus, eu não vi nada, eu não sei de nada. Ficou assim, não sabe de nada. E tá meio assim... Não tem nada, não. Que não sente nada, mas eu tô achando ele muito assim, pensativo, muito nervoso, assim, sem paciência. Então, que ore, por favor, e agradecer a Deus, só agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, e agradecer a Rita, com o Neemias, que veio aqui também, porque olha, se eu estivesse sozinha com ele, o que eu ia fazer? Eu penso assim, o que eu ia fazer? O Senhor é... Ok, irmão. Gabriel, apesar de cortar um pouquinho, tu conseguiu anotar aí, não conseguiu? A situação com... Sim. Conseguiu? Ok. Sim, eu com você. Sim. Tá. Pastor Valdeci. Irmãos, na verdade, eu quero mencionar aqui para nós orarmos pela nossa irmã Raquel, tá? Eu consegui um contato com ela muito raro, até que eu tenho tentado, não tenho conseguido. Ela estava para fazer uma cirurgia, já estava no hospital, iria precisar, mas não foi preciso, ela tinha que tomar sangue devido a uma anemia e depois fazer a cirurgia. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu não consigo fazer um contato bom com ela para saber como as coisas estão. Não sei até
se alguns dos irmãos que estão nesse culto têm mais informação do que eu, né? Mas nós vamos orar por ela, né? Pela cirurgia, pós-cirurgia, pela saúde dela. Ela pediu, na verdade, para orar pela saúde dela somente, né? Mas depois eu fiquei sabendo que ela ia fazer essa cirurgia. Ela ainda vai fazer a cirurgia, né? Ainda vai fazer. Então, estou lembrando porque eu fiz o contato com ela e ela pediu para orar. Estou lembrando aqui aos irmãos. Ok, pastor. Mais algum irmão? Tá, Aldair? Oi, falar. Também por questões de saúde, né? É o Edson da Leila, né? Ele que pegou o Covid, ainda está se recuperando, mas ele está bem. Mas eu peço oração por ele, principalmente pelo fato de não conhecer o Senhor como Salvador também. Isso acaba afligindo muito o coração da irmã, da Leila. Orar pela salvação dele, para que ele se recupere a sua saúde também. Ok. Mais algum irmão? Sara? Tá, pode ativar aí, Sara. Pode ativar o áudio. Ok. Pode falar, Sara. Agora, na verdade, estão ouvindo? Estão ouvindo? Pode falar. Cortou um pouquinho no início. Tá. Esses dias, como a gente tem passado pela situação, né, do Márcio e tal, a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas lembrei agora de pedir oração pela minha tia Firmina. Na semana que o Márcio estava internado, ela caiu, teve um AVC, e aí levaram para o pronto-socorro, ficou lá um tempo internada, agora ela está no Filoiola. Só que o AVC foi bem grande, né, o comprometimento, não é isso que eu amo. Foi grande, e aí ela entrou em coma. Ficou entubada e tal, tiraram já da sedação. Ela não está mais com remédio, mas ela não acordou ainda, né? Então, já tem quase 20 dias ou mais, né, que ela está lá nesse estado, está no Filoiola. Ela não conhece Cristo, é uma pessoa totalmente distante do Senhor, minha tia, muito idólatra. E a gente ora para que Deus dê. Ela ficou praticamente um dia, né, desacordada, sozinha na casa. Então, a gente não sabe até que ponto ela cometeu. Fez tomografia, mas são resultados muito paliativos. O médico não dá uma certeza do que realmente aconteceu com ela, né? Mas ela continua em coma e não voltou. Tiraram a sedação já, mas ela ainda não voltou. Então, orar por ela. A gente tem orado para que ela recobre, né, a mente e tenha um tempo de entregar a vida dela para Cristo, porque ela conhece o Evangelho, né? Mas é uma pessoa bem distante do Senhor. Então, ore por ela, para que ela não morra sem Cristo. Nosso maior medo é esse, né? Dela morrer sem Cristo. É uma tia muito querida. Eu acho que os irmãos lembram, ela veio no aniversário da mamãe, e é uma tia muito querida nossa, mas não tem Cristo e está nessa situação lá. Então, ore por ela, para que Deus salve-a, né? Se essa é a vontade dele. Ok, mais algum irmão? Acho que mais ninguém. Gabriel e Gésia aí. Gabriel anotou aí, não? Vocês podem combinar aí, vocês. Tá bom. Eu vou começar, então, a orar. Eu posso orar por esses irmãos também, porque é enfermidade, né? Então, posso estar responsável por eles também. Aí a Gésia tem os seus pedidos já, Gabriel, então eu posso... Oi. Gabriel, tem 4 pedidos, são 4 pedidos extras que foram feitos agora, que é a Raquel, o seu Edson, o irmão Antônio e a dona Firmina. Então, Isso. tu ora pela Raquel e pelo seu Edson, e a gente ora pelo irmão Antônio e pela dona Firmina, tá? Tá bom, tá bom.
Então, eu vou começar orando. Posteriormente, a Gésia vai orar também, tá? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse ano maravilhoso que o Senhor nos deu, que está se findando. Somos gratos. Creio que temos muitas bênçãos também, Senhor. Nesse momento, eu quero te apresentar pedidos específicos, Senhor, começando pelos missionários, nossa igreja, a Carol, que está viajando, Senhor, cuide dela, proteja ela, Senhor, providencie tudo que ela precisa realmente, supra as suas necessidades. Ela está servindo ao Senhor, ela está no campo, e eu te peço, Senhor, cuide dela, proteja ela do coronavírus, proteja ela de outras dificuldades também que pode acometer, Senhor. Que ela venha se manter firme na obra, Senhor, que ela venha realmente não perder as esperanças, mas que ela venha realmente achar alegria no Senhor, força no Senhor para dar sequência ao seu sua obra missionária, Senhor. Também quero orar pelo CIP, família do CIP, Senhor, que está aqui no Pará, Senhor, está em sua casa, mas cuide deles, Senhor, cuide, reanime, Senhor, dê ânimo para essa família, Senhor, que elas venham cada vez mais ter ânimo de pregar a sua palavra, de realmente ser missionários animados, missionários que buscam fazer a sua obra, sempre dependendo do Senhor, sempre buscando. Mas eu te peço, Senhor, providencie tudo que eles precisam, Senhor, seja saúde, seja financeiramente. Cuide deles, Senhor, proteja seus filhos, Senhor. Sei que o Senhor cuida de quem te ama, Senhor, dos seus filhos, o Senhor cuida. Pedi também pelo pastor Alex. Cuide dessa família também, suas filhas, sua esposa. Anime também, Senhor. Anime seu coração, que o seu foco venha estar sempre no Senhor. E supra suas necessidades, seja financeiras, seja saúde também, Senhor. Proteja essa família tão querida para a nossa igreja, os missionários que são queridos para o Senhor também. Abençoe todos esses missionários. Quero te apresentar também os grupos de risco da nossa igreja. Proteja, Senhor, nossos idosos, Senhor, as pessoas que são debilitadas da saúde já, Senhor. Algumas pessoas já têm bastante problemas, Senhor. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia da vida deles, Senhor. Proteja os seus filhos, Senhor. Proteja essas pessoas que já têm tanta dificuldade. Renova a sua saúde, Senhor. O pastor Elcio também, ele tem uma idade avançada, Senhor, já sofreu, Senhor, com os problemas na sua saúde e está um pouco debilitado, Senhor, mas eu te peço, tenha misericórdia do pastor Elcio, Senhor. Cuide dele, renova as suas forças, não só na saúde, Senhor, mas também a mentalidade, Senhor, que venha ficar sempre dependendo do Senhor, não buscando nas suas forças, Senhor, segurança, mas apenas no Senhor. Eu te peço, abençoe o pastor Elcio, Senhor. Renova a sua saúde, Senhor, a sua saúde. Proteja ele de qualquer tipo de enfermidade, agravamento, Senhor, que pode vir atingir seu corpo, Senhor. Te peço, a dona Fátima e a sua filha também, Senhor. Você vê a dificuldade que elas passam, Senhor. Dona Fátima, os problemas de saúde, Senhor, que dificultam muito a sua vida, mas que eles venham entender, Senhor, o Senhor está com elas, Senhor, cuidando da sua filha também, que tem bastante dificuldade de saúde também, uma doença, Senhor, mas que eles venham entender que você sempre está olhando por elas, Senhor, cuidando delas, que eles não têm esse entendimento, Senhor, eu sei que eles têm, mas eu te peço, Senhor, continue olhando por elas, Senhor, protegendo, derramando sua misericórdia sobre a vida delas, e bênçãos também, Senhor, cuide, providencie tudo que eles precisam, saúde, Senhor, dinheiro, Senhor, e outros aspectos também, força espiritual também, que a fé delas venha estar firmada no Senhor, acima de tudo, apesar das dificuldades, Senhor. Sei que elas têm muito, Senhor, mas eles venham realmente deleitar na sua vontade, deleitar no seu cuidado, Senhor. Eu te peço. A Júlia também, recentemente, não só ela teve essa perda, mas toda a igreja teve, Senhor. Que venha consolar não só ela, mas todos os corações, Senhor. Dessa família, seus parentes, Senhor, tinham contato, assim como toda a igreja que amava muito o irmão Márcio, Senhor. Era um irmão bem querido mesmo. Mas eu te peço, Senhor, console o coração de todos os irmãos da igreja, Senhor, principalmente da Júlia, Senhor, sua esposa. Console o coração dela, que venha realmente colocar no coração dela que isso foi da sua vontade
e o Senhor realmente levou ele para a sua glória, para o céu, que é muito melhor do que este mundo, Senhor. Então, ele está muito melhor que a gente. Console o coração dela, que ela venha realmente continuar entendendo e ficar forte, realmente, nesse tempo, Senhor, de perda. Mas console o coração dela, Senhor. De todos os irmãos, todos que sentiram bastante a perda do irmão Márcio, Senhor. Console. Quero orar pela irmã Odete também, que está esperando a agilização da pensão do INSS, Senhor. Sei que ela precisa bastante desse dinheiro, Senhor, mas que ela venha entender que você está no controle da situação. Sei que esse negócio do governo, Senhor, é um pouco complicado. Há atraso, Senhor, um pouco de dificuldade no sistema, Senhor, mas eu te peço que ela venha entender que o Senhor está no controle da situação, nada foge do seu controle, que brevemente ela vai ter essa pensão que vai ajudar muito financeiramente na vida dela e na vida da família dela, Senhor. Ajude a irmã Odete a entender que você está no controle dessa situação. Também quero orar pela regulamentação do documento da nossa igreja. É um documento muito importante mesmo, Senhor, para o segmento do semestre, segmento do ano, Senhor, até porque temos uma igreja legal, uma igreja que segue a lei, Senhor, segue realmente o que foi instituído, Senhor. Eu te peço que venha a ser regulamentado esse documento, que é tão importante. Quero te pedir também por alguns outros irmãos, Senhor, que pediram por oração, como a Raquel. Raquel, ela vai fazer uma cirurgia, mas atualmente ela também está sofrendo problema de saúde. Ela venha realmente restaurar a saúde dela, verificação, Senhor, e a saúde venha ficar em perfeito estado para que ela venha fazer essa cirurgia que ela tanto precisa, Senhor. Ajude ela, ajude a nossa irmã, Senhor. Cuide dela, providencie tudo que ela precisa realmente, Senhor, de saúde, restaurar sua saúde, Senhor. Também pelo nosso Edson, da Leila, Senhor, não o nosso irmão da igreja, mas a Leila pede por ele, Senhor, que ele estava com coronavírus, Senhor. Peço pela saúde dele, Senhor, que restaurar a saúde dele, fortalecer seu organismo, fortalecer realmente seu corpo, Senhor, fraco, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, pela saúde do Edson. Muito obrigado, Senhor, também, que ele foi curado, Senhor, mas te peço, Senhor, que o Senhor continuar cuidando do corpo dele, cuidando da saúde dele, Senhor, providenciando tudo que eles precisam, como casal, Senhor, como família, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço por esses pedidos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus e Pai, nós continuamos ainda na tua presença. Temos alguns pedidos, Senhor, para te apresentar. Ó Deus, por favor, que o Senhor, no trono da tua graça, possa se voltar para nós, tão pecadores que somos, Senhor, mas estamos pedindo porque nós confiamos num Deus que pode resolver, que pode fazer as coisas de acordo com a tua vontade. Quero pedir, Pai, pela nossa igreja, esse momento de pandemia, Senhor. Ó Deus, é tão difícil, Pai, ficar afastado, é tão difícil as programações. É bom que temos o Zoom, mas seria muito bom que estivéssemos próximos uns dos outros. O Senhor dê entendimento, Pai, para cada irmão, e cada irmão mesmo na sua casa possa ter o temor ao Senhor, estar reunido nessas programações que a diretoria, o pastor tem feito para estarmos juntos, mesmo diante desse computador, celular, mas que possamos, Senhor, estar juntos dessa forma. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor pela congregação que foi iniciada este ano. Muitos projetos tinham para ali, Senhor. Tenho certeza que muitas coisas Mateus e Maeli tinham planejado para aquela congregação, mas a tua palavra diz que nós podemos sim fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas eu quero pedir pelos meus irmãos aí daquela congregação, que eles sejam fortalecidos na tua graça, Pai. Que eles possam ali, mesmo distante da congregação, dos seus dirigentes, que eles possam, Senhor, sentir a tua presença e sentir a necessidade de buscar o Senhor, mesmo dentro de suas casas.
Ó Pai, que esta pandemia possa logo ser resolvida, essa situação. Colocamos diante do Senhor, para que as coisas voltem, Senhor. Sei que talvez não volte como era antes, mas que possamos voltar pelo menos a congregar, Senhor, estar no templo juntos. Eu quero orar pelo Mateus, pela Maeli e pelo Natan. Ó Deus, eu oro pelo Mateus, que o Senhor continue conduzindo a vida dele debaixo da tua graça, Senhor, dando a saúde do Mateus, dando muita sabedoria para ele dirigir aquele trabalho. Sei que não é fácil afastar dos irmãos, mas que o Senhor dê muita estratégia para ele, para que ele possa estar próximo daqueles irmãos, dar conhecimento para ele de tudo que ele precisa. Olhe para a Maeli, toma conta como ajudadora, como auxiliadora, Senhor. Tem estado ao lado do seu esposo, do seu ministério, ajudando ali, Pai. Ajuda a Maeli, te peço nesse momento de gravidez, que o Senhor dê muita saúde para ela, Pai. Muita saúde para a Maeli, Pai. Ó Deus, nos seus dias que, quando estiverem próximos dela ter essa criança, que a gente sabe que são os momentos tão difíceis, Senhor, e que ela tenha a tua graça, que ela possa descansar no Senhor, que o Senhor possa providenciar tudo o que eles precisam para a vida dessa criança, Senhor. Oramos pelo Natan, ele ainda não nasceu, mas ele já está gerado, Pai. O Senhor já permitiu que ele seja gerado. Pedimos a tua bênção na vida dessa criança, que ele possa ser mesmo uma bênção nas tuas mãos, Senhor. Que Mateus e Maeli possam conduzir essa criança para bem pertinho do Senhor. Eu quero orar pela Gabi, que ela sempre tem pedido oração, que ela vai retornar agora para o seminário. Ela pede muito pela sua saúde, pela sua dependência de Ti. Ajuda a Gabi a entender a dependência do Senhor. Eu sei que lá dentro ela vai aprender muito isso, Pai. Porque ali realmente precisa uma dependência de Ti para entender o chamado, para entender várias coisas para a vida dela. Ajuda, Senhor, a Gabi, que ela tenha sempre disposição para servir o Senhor, servir ali dentro e aonde quer que o Senhor vá levá-la depois, Senhor. Ó Deus, eu peço isso tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Continuamos intercedendo nesse momento de oração, irmãos. Temos mais pedidos. Senhor, oramos pelo programa do culto de final de ano da igreja, Senhor, que haja possibilidade dos irmãos conectarem o Zoom, Senhor, abençoa a tecnologia, Pai. A tecnologia depende do homem, depende do sistema de informação, Senhor. Então, abençoa cada família, Senhor, que esteja reunida, congregada através do Zoom, Senhor. Possibilita, Senhor, que seja um momento de comunhão, que seja um momento de reflexão sobre o ano que está findando e o ano que está se iniciando, Pai. Precisamos ter suportes, princípios para nos orientar no ano que está chegando, Pai. Então, abençoa o programa do nosso culto de final de ano, Pai. Possibilita que todos estejamos juntos em união e comunhão. Apresento também, Senhor, a irmã Ana, mãe do Márcio. Pai, o coração de mãe continua abalado pelo luto, pela perda do filho querido. E ela está com um problema a mais nesses dias, Senhor, que ela precisa se submeter à cirurgia de vesícula, Senhor. Tu conhece o estado emocional da irmã Ana, Senhor. Aumenta a sua fé, Senhor. O homem depende do seu controle emocional, Senhor. E tu sabes como é que está a irmã Ana nesses dias, Senhor, com pressão arterial elevada, Senhor. O seu metabolismo todo abalado, Senhor. Que a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, Senhor, esteja no lar da irmã Ana, esteja na vida da irmã Ana, Senhor. Só uma mãe sabe, Senhor, a perda de um filho, Senhor. A dor, a ruptura, Senhor, da morte de um filho. Vai e consola, vai e conforta a irmã Ana, Senhor, nesses dias de luto, Senhor. O luto da mãe e da esposa são eternos, Senhor.
Não há nada que faça esquecer, Senhor. Não há nada que possa desfazer, Senhor, essa memória de dor. Só a tua graça, só o teu amor, Senhor, só a tua presença. Vai e visita a irmã Ana, Senhor, e possibilita leito, possibilita a internação urgente, Senhor, que não haja demora nesse programa de cirurgia, Senhor. E abençoa a equipe médica, Senhor, o cirurgião, o anestesista, Senhor. Principalmente nesses dias de pandemia, Senhor, não deixa que a irmã Ana seja exposta a esse vírus da resistência física, da saúde à irmã Ana nesses dias, Senhor. Faz isso, Senhor, ser com a tua pequenina, Senhor. Ser com a sua família, o seu esposo também, que está muito abalado, Senhor. Ser com ele, Senhor, e nós esperamos o milagre, Senhor. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Abençoa também a irmã Firmina, Senhor. Irmã da irmã Meire, Senhor, que foi acometida desse derrame, Senhor. As consequências de um derrame são muito graves, Senhor. Pai querido, há dúvida sobre a sua salvação. Dá um tempo de lucidez, Senhor. Dá um tempo de memória ativa para Dona Firmina, para que ela venha a entender que ela precisa de Cristo nesse momento de morte, nesse momento de enfermidade, Senhor. Pai querido, vai estar presente com a família, com a Dona Firmina, já avançada em idade, Senhor. E com a idade, as complicações das doenças são mais graves, mas ser com ela, Senhor. Ser com a irmã Meire, ser com a família, Senhor. Consola e conforta nesses dias de dores. Consola e conforta nesses dias de sofrimento. Pai, ainda lembrando da igreja, apresentamos a diretoria da igreja, o pastor, Senhor, nesses dias tão difíceis, dia pastoral difíceis, Senhor. O pastor precisa de discernimento, o pastor precisa de fé, o pastor precisa de sabedoria, Senhor, para concatenar as ideias, para dirigir a igreja, Senhor, para, em meio a essa onda de vírus, Senhor, são doenças por todo lado, o pastor precisa, Senhor, ter serenidade, Senhor, para apoiar, para consolar, para, Senhor, confortar em Cristo. Pai, que a diretoria esteja presente ao lado, Senhor, ajudando, Senhor, somando, andando concordemente em Cristo, Pai. Que a igreja não esteja dispersa, mas que a igreja esteja unida em Cristo nesse dia de distanciamento, Pai. Ó Pai de amor, Tu sabes, Senhor, que estamos em quarentena na igreja devido aos vários casos de pandemia, Senhor. Mas conforta e consola cada família nesses dias, Senhor. Que a igreja esteja unida em oração. Oramos e te pedimos, também, Senhor, o irmão Antônio, Senhor. Te agradecemos já pela bênção, Senhor, do milagre, Senhor. Tu sabes, Senhor, um casal sozinho, Senhor, de idade avançada, Senhor. Não tem como, Senhor, correr a uma urgência, a uma emergência, Senhor. Tu sabes o estado de saúde do irmão Antônio. Tu sabes a causa do mal-estar que ele teve, Senhor. Mas já agradecemos pelo milagre. Ele está vivo, Senhor. Ele está testemunhando, Senhor, que Tu estiveste presente, ajudando, Senhor, dando vitória, Senhor. Pai, nós não sabemos, Senhor, o diagnóstico do problema. Ainda vai fazer um check-up, Senhor. Mas sabemos que Tu és um médico por excelência. Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor que cura, Senhor. Pai, vai estar presente com a irmã Josina, com o irmão Antônio. Trabalha no emocional, Senhor. Trabalha na mente e no coração, Pai.
que eles não tenham pensamento de morte, mas pensamento de vida, que eles tenham uma fé ativa, atuante nesses dias, Pai. Faz isso, Pai, e abençoa toda a família do irmão Antônio, as suas netas, Senhor, Pai querido, alegra o coração das suas netas. Elas presenciaram a dor, a aflição do irmão Antônio, Senhor, e estão com um certo trauma, mas tu, Senhor, trabalha nos traumas, nas emoções. Faz isso, Pai. Oramos e te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passar agora, dando oportunidade para o irmão Tiago. Não entendi, Pai. Olá, boa noite a todos. Muito bom estar reunido. E eu gostaria, no momento de encerramento, só levantamento. No momento de encerramento que para mim, olhando para todo esse ano, particularmente na minha vida, na vida da minha família, eu me lembro muito de uma palavra que é gratidão. E esse ano, para mim, independente das circunstâncias, eu olho muito para essa palavra e eu vejo como Deus foi gracioso, independente de tudo que Ele permitiu. E isso me veio a lembrar de um livro que nós estudamos como homens e mulheres, acho que grande parte vai lembrar, que é este daqui, e quem ainda não leu, leia, que é uma bênção. E apenas, se os irmãos me permitem, uma parte que eu me tocou muito na época e eu me recordei diante dessa palavra, que diz assim: a gratidão é a atitude que determina a altitude da vida. Infelizmente, muitos levam um tipo de vida de baixa altitude. Trata-se de uma abordagem peculiar, que rasteja e se adapta às piores condições imagináveis e tenta sobreviver sob o radar da esperança. É um tipo de vida dissimulado, nebuloso, desanimado, deprimente, ingrato, mal agradecido, murmurador, negativo. Todos já passamos alguns dias nesse lugar, num deserto, sem sombra de dúvida. Mas existe outro tipo de vida. É uma atitude de altitude elevada, onde o ar é limpo, o sol está brilhando e o futuro é tão reluzente quanto as promessas de Deus. Essa vida paira no alto e se recusa a se concentrar no que é negativo. Se você já voou alto assim, sabe o que é aí onde queremos levar a nossa vida. Então, nós, como a esperança e a certeza pela nossa crença em Cristo, que Ele veio para nos salvar, morreu e ressuscitou, e que Ele vai vir nos buscar, nós almejamos a altitude, né? Que nesses dias tão difíceis nós possamos entender e ter um coração grato, que essa gratidão nos leve a lugares altos. Eu me recordo de um cântico que eu gosto tanto, que fala de lugares altos. E isso me leva à gratidão, que possamos ter um coração grato por tudo aquilo que Deus permitiu. E foi um ano difícil, mas Deus tem nos sustentado diante de uma dificuldade que muitas vezes pensamos que não conseguimos suportar. Que a nossa igreja possa ser uma igreja de gratidão. E graças a Deus a gente vê isso nos lares de grande parte das nossas famílias. Que isso possa se fortalecer e frutificar em nossa igreja. É uma bênção, mesmo não reunidos virtualmente, mas estamos unidos.
possamos estar em comunhão. E esse breve texto possa mostrar para todos nós que nós precisamos ser gratos, independente das circunstâncias. Amém? Gostaria de fazer uma oração e depois eu passo para o recado final do pastor. Oremos. Amado e eterno Deus, Santo Pai, grandioso Deus, Salvador, nós, Senhor, te agradecemos, porque a tua bondosa mão está sobre nossas vidas. E nós te agradecemos por isso, que o nosso coração lhe possa exultar alegria, porque a tua bondosa mão está sobre nossas vidas. Senhor, coloca a cada caminhar, a cada dia, o desejo de te buscar, Senhor, e te fortalecer em nossas vidas, em nossas atitudes. Que as circunstâncias da vida, as circunstâncias da baixa altitude, não venham afetar, Senhor, nossa fé, não venha nos afastar de ti, mas que o anseio pelas altitudes, elas possam, Senhor, nos fortalecer e nos aproximar de ti. Nos direciona, nos abençoa, como igreja, que possamos ter um coração grato e que possamos, Senhor, nos aproximar de ti através dessas atitudes de gratidão. Obrigado, Senhor, porque tudo está na tua permissão e tudo está no teu controle. Em nome de Cristo, amém. Pastor. Então, mais uma vez, boa noite, só para encerrar. Eu estou muito grato a Deus, estou muito feliz em participar desse culto tão bom, tão abençoador, esse momento aqui, tá? Muito grato, que Deus continue nos abençoando, nossa igreja e cada família. E lembrando que já amanhã vai ser o nosso culto de comunhão, culto de ação de graças a Deus pelo ano, às 7 horas da noite, né? Não vai ser a virada do ano, vai ser às 7 horas pelo Zoom, aqui mesmo. E pontuando que no culto nós teremos as oportunidades para os irmãos darem seus testemunhos, sua palavra de gratidão a Deus, né? Levando em consideração, inclusive, os grupos, né? Que nós formamos, e também a vida pessoal, né? A vida familiar. Eu estou tomando nota, se alguém quiser, pode se comunicar direto comigo para eu organizar melhor, ou pode também mandar para o Aldair, que é ele que vai estar administrando o culto, né? Ele vai ser o administrador, então pode também mandar para ele. E ter o culto de ceia amanhã, tá? Então, vai ser a ceia, melhor dizendo, amanhã. Então, se preparem aí com os materiais na sua casa para nós celebrarmos juntos, né? Lembrando que no mês de janeiro nós não vamos ter o culto de ceia durante o mês de janeiro. Vai ser esse agora, valendo para janeiro, né? Então, são essas informações que nós precisamos passar nesse momento para os nossos irmãos, tá bom? Então, amém. Obrigado. Graças a Deus. Amém. Amém.